Olá, minhas queridas Snowflakes, bem-vindas novamente à coleção Solstício de Inverno. E aqui no Cor a Cor a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas cores que compõem essa coleção invernal. Bom, aproveitando já para lembrá-las de aproveitar e fazer a tabela no papel preto, porque isso já vai compondo, ó, já tem uma cor aqui maravilhosa para pena de pavão, para as bolhas de sabão. Olha, algumas cores estão bem vibrantes aqui, e uma, inclusive, é mais preto que o preto. Olha que interessante, né? Tem algumas cores que funcionam melhor do que o preto. E mesmo os tons de cinza, que a gente vai ver agora, também já funcionam bem no papel preto. Então, aqui o nosso gradiente também, que é uma maneira de conhecer a forma como as cores se mesclam, quais são as mais transparentes, quais as que são mais opacas, que se misturam mais fácil. Então, esse é um momento muito bacana da gente conhecer e conversando e se apresentando, elas se apresentando a nós, né? E com a tabela de cores para oficialmente, a apresentação oficial acontece aqui. Então, vamos lá. A nossa primeira cor dos azuis, é como eu falei, né, o nosso inverno ele vai ser composto, então, dos azuis e dos tons do cinza, que são os tons da neve, das geleiras, e essa primeira cor aqui, o Caribbean Sea, como ela não é uma cor não é uma cor pura, é uma cor matizada, como a gente observa aqui, é uma cor que ela já está mesclada, né? Esse azul, olha, de novo, olhem para o lápis, olha para o seu lápis, porque, mais uma vez, o monitor distorce bastante as cores, então eu preciso que vocês olhem para a sua tabela e para o lápis de vocês, porque a cor, eu vou estar comentando de algumas qualidades visuais da cor que não vão bater com o que a gente está vendo aqui no monitor. O Caribbean Sea, um azul, é um dos meus preferidos dessa coleção, é uma cor matizada, e a gente consegue matizá-la ainda mais, e o mais importante da gente matizar as cores é que os subtons das cores ficam muito mais claros. Quando a gente vê a cor saturada, algumas cores, elas, principalmente as sombreadas, elas ficam um pouco confusas, mas quando a gente matiza e mistura com o branco, aí elas se revelam muito mais claramente. Então, olha aqui, olha como está bem diferente aqui os tons que a gente está vendo aqui, e como aqui eles meio que se confundem um pouco. Então, por isso que é importante, sempre quando a gente tiver dúvida de algum subtom, de alguma cor, a gente clareia ele. Não só com branco, mas também a gente pode deixar ele com só uma pressão leve, uma pressão 1 ou uma pressão 2, já é o suficiente para a gente enxergar a cor matizada. Bom, o Caribbean Sea, ele já é uma cor matizada, mas ele tem um tom de violeta aqui dentro, um subtom maravilhoso. Eu adoro esse Caribbean Sea. Para mim, ele tem mais a ver com as hortênsias aqui do território brasileiro. As hortênsias, elas ficam levemente alilasadas, mas pode ser também que a marca resolveu fazer a correspondência com o mar azul do Caribe. Então, é também uma referência, né? A marca vai buscar uma referência não na fantasia, mas ela vai buscar uma referência na natureza, e aqui ela foi buscar o tom mais límpido de azul que tem, por isso que eu acho que ela chamou essa cor de Caribbean Sea. Para mim, ela tem um tom violeta que dificilmente a gente encontra nos oceanos, né? Nos oceanos a gente encontra tons e subtons esverdeados,
ou o azul mesmo, mas o violeta é difícil ver nas águas. Aí eu enxergo um tom violeta, depois vocês me falam se vocês conseguem enxergar um lilás bem clarinho, é aquele azul hortênsia, que ele vai caminhando para os violetas, para os rosados, né, da flor hortênsia. Depois a gente tem esse periwinkle, que é definitivamente um tom tonalizado, então a gente vê muito cinza aqui, ele não está no seu esplendor, ele seria um violeta, mas ele foi muito, muito, muito tonalizado, tem muito cinza, quase totalmente cinza. Então, o periwinkle, ela é chamada também, olha, em francês, por exemplo, é o bleu de Provence. Não, desculpa, bleu pervenche, que deve ser o nome do periwinkle, que é um violeta, ele tem um lilás aqui dentro, mas muito, muito, muito tonalizado. E, enfim, é muito comum essa cor, assim, aqui no Brasil não é muito comum, né, até eu nem conhecia essa cor, mas não é uma cor fantasia, ela é uma flor, é uma flor e que tem essas pétalas alilasadas, porém, eu considero essa cor bastante tonalizada, ela foi bem fechada com os cinzas. Aqui a gente tem o Mediterrâneo, o azul Mediterrâneo, de novo foi buscar nos mares, na costa, na natureza, e esse azul que eles consideram o Mediterrâneo, enfim, não é uma cor pura de um pigmento, é uma cor que eles batizaram aí como Mediterrâneo. Eu não consigo, eu não vejo assim muita correspondência com esse azul, talvez enfim, para mim ainda é um pouco abstrato essa cor desse Mediterrâneo, não sei se é porque eu não moro lá, não conheço os oceanos de lá, as praias, mas tratam-se de novo de tonalidades de azuis, né? E aqui, outra vez, a gente é diferente do Caribe, né, do mar do Caribe, que é límpido, é um azul mais límpido, o Mediterrâneo, ele é um azul mais profundo, a gente percebe, ele foi tonalizado com cinza, então, para perder um pouco a saturação, provavelmente são águas mais profundas, né, que eles quiseram trazer aí do azul do Mediterrâneo, mas a gente enxerga aqui aquele azul que está já caminhando para o verde, é um azul bem frio, por conta de estar bem tonalizado, mas é um azul bem interessante. Então, se pode perceber o quanto são subtons delicados de azuis que a gente tem aqui, né? Então, não são aqueles azuis gritantes, aqueles azuis ultra saturados, são azuis sutis, são azuis que têm subtons muito elegantes, né? E que a gente tem que ter mesmo esse olhar de perto para ele. De novo aqui, o Muted Turquoise, que esse muted é uma forma que o americano usa para falar de cores que foram tonalizadas, que foram bem dessaturadas. Aqui não combina muito a gente falar que é um turquesa mudo, mas é um turquesa apagado, é um turquesa mais apagado mesmo, que a gente diria. Eu acho que aqui o termo é apagado, né? Um turquesa apagado. Então, por que é o turquesa? Porque a gente já tem um azul verde aqui, né? Ele já sai do azul, ele já está entrando no verde, porém, ele não tem aquele esplendor dos turquesas, dos aquamarine que a gente viu nas outras coleções, do Tiffany, né? Do turquesa mesmo, ele já também, de novo, ele foi apagado, né? Ele está mais sóbrio por conta
de tecido tonalizado com cinza. Não, quando eu falo tonalizado com cinza, quem fez o meu curso, o curso da alquimia das cores, o módulo 2 das cores, vai entender o que eu estou falando. Existe a cor que é matizada, que ela foi misturada com branco, a cor que foi sombreada, porque ela foi misturada com o preto, e a cor tonalizada, que ela foi misturada com o cinza, não é nem o branco nem o preto. Então, ela tem essa linha média, de um valor médio, que não é um valor altíssimo, super clara, e nem um valor muito baixo, que é muito escura, é um valor médio, porém ela perde a saturação, porque tem cinza misturado nela. Então, esse é o caso desse turquesa mais apagado, mais mudo, né? Não é tão gritante. A mesma coisa acontece aqui com o jade. O jade é uma pedra, um mineral, né, muito famoso, principalmente no Oriente, e ele tem esses tons esverdeados, mas não é o verde das nossas esmeraldas, né? É um verde mais mineral mesmo. Então, aqui, algumas pedras são bem mais fechadas com os verdes. Existem, sim, os jades mais acesos, né? Mais iluminados, mais parecidos com, que lembram, né, o verde da nossa esmeralda, mas nem chega aos pés, em termos de... não em termos de valor, o jade é muito, dependendo da pedra, é muito rara e cara, né, no Oriente. Os chineses, eles valorizam muito o jade. Mas tem diversos tons de jade, e tem aqueles jades que são quase cinza, que é mais ou menos o que a gente vê aqui. É um cinza tonalizado com um pouquinho de verde. Então, esse jade, ele tem... É como se ele fosse um verde mineral, né? Ele traz muito cinza dentro dele. Depois a gente tem o slate gray. Ups. Depois a gente tem o slate gray. O slate é uma ardósia. E é uma pedra também, né? É mineral. Então, tem tons de ardósia, né, de vários tons, inclusive eu tenho as ardósias que vão para o verde, as ardósias que vão para os azuis, as ardósias que vão para os cinzas, e tem até as ardósias vinho. Eu tenho uma ardósia vinho aqui na minha casa, é a coisa mais linda. Nesse caso, o slate gray, ele tem um pouco de azul, ele vai para o azul, mas ele fica ele está bem tonalizado aqui com o cinza, mas tem subtons azuis. É importante a gente enxergar os subtons dessas cores. O que estão dentro, como elas estão muito quietinhas, estão mutadas, né? Elas estão apagadas, mas ainda assim existe uma cor aqui dentro. Não se trata de um cinza, não são cores neutras. São azuis, são verdes, e então a gente precisa enxergar essas cores que estão aqui dentro desses acinzentados. Depois a gente tem a minha cor preferida nessa coleção. A ultramarine, ele é um pigmento artístico mesmo. Normalmente os artistas, eles usam essa tinta, então é um pigmento que faz parte das paletas dos artistas, né? Você sabe que as paletas não têm uma infinidade de cores, né? Nas tintas óleos, porque ela é muito fácil, tinta óleo, ou aquarela, ou acrílica, que seja. Mas as paletas, você não é como nós, que a gente tem 150, 120, 100, 60 lápis, 48 cores, não. Eles usam muito poucos pigmentos, e desses pigmentos, essas cores básicas, eles vão formando toda a infinidade de outras cores. E o ultramarine é uma cor presente em todas as paletas dos artistas. Então, o ultramarine é um azul maravilhoso, que ele tem muito a ver com... Ele lembra aquela pedra lápis lazuli, e muitas vezes você pode ver muito parecido com o cobalto, azul de cobalto, que a gente viu na nossa coleção passada. Porém, o ultramarine, ele é um pigmento mais nobre, ele é uma cor muito intensa. Olha que coisa mais linda que fica no preto, esse ultramarine,
né? Ele é muito saturado, ele é pigmento puro mesmo, raríssimo, caríssimo, e, enfim, é uma cor muito difícil de encontrar em lápis de cor, então a gente tem que celebrar esse ultramarine, porque normalmente os lápis escolares não conseguem esse tom maravilhoso do azul de cobalto ou do ultramarine, até porque esse pigmento é caro, é raro, então os lápis escolares não vão ficar gastando tanto assim com esses pigmentos. Então, vamos celebrar, para mim, é uma das cores que eu mais adoro nos lápis de cor, é esse azul de cobalto e o ultramarine. E aqui a gente tem uma outra cor, que é o índico, cadê ele? Aqui, que é o índico não, que é o Dioxazine Purple. E essa cor, só por esse nome já deu para ver que a gente está falando de pigmento aqui, né, artístico, de tinta artística, então esse Dioxazine violeta, aqui a gente está falando de um violeta, a gente tem que tomar cuidado com a tradução, porque em inglês, purple não é púrpura, purple é violeta, é o nosso violeta do círculo cromático, né, aqui o monitor está distorcendo, ele está trazendo um azul aqui no monitor, mas ele é um dos violetas mais intensos e mais puros, então essa também é uma cor que a gente tem que celebrar nos nossos lápis de cor, porque é um violeta muito, muito saturado, puro, praticamente é puro pigmento violeta, ele é um pouquinho sombreado, né, um pouco mais sombreado, tem um pouco aqui mas não chega a ter preto, esse pigmento é assim, né, o pigmento que é formado através desse componente orgânico, esse dioxazine, ele é mais escuro mesmo, não tem preto na composição dele. Quando a gente vai ver a receita, né, quando a gente vai ver quais são os pigmentos que são formados as cores, esse dioxazine, esse violeta dioxazine, ele é um pigmento é um PV, é um pigmento violeta. Porém, dos violetas, ele é o naturalmente mais escuro. Maravilhoso, maravilhoso. Aqui a gente tem o índigo blue, que não tem a ver com o índigo que a gente conhece no arco-íris, né? Que o arco-íris, o índigo, quando a gente fala dos chakras, quando a gente fala da cor índigo, quando a gente fala do arco-íris que tem um índigo blue, não é esse. O índigo blue ele está mais para o ultramarine mesmo, ele está mais para o cobalto, é o que a gente conhece de azul violeta. Para quem fez o curso sabe, né, o que onde está no círculo cromático os azuis violetas. Aqui o índigo blue, ele tem mais a ver com aquele índigo que é o índigo mais de calça jeans mesmo, sabe? Que fala, eu tenho uma calça índigo. Antigamente se falava, né, o jeans. Então esse índigo, ele não é o índigo avioletado, até porque ele começa a entrar aqui sair do reino dos violetas, ele vem para o azul, mas já começa a entrar aqui, ele tem um pouquinho de verde, bem pouquinho, mas ele já definitivamente saiu dos reinos do violeta, do azul violeta. Então ele é um azul, mas ele foi desaturado, é quase, sabe aquele azul da calça jeans, que a gente vê que não é aquele azul marinho, aquele azul brilhante, né? Dependendo de alguns tingimentos, sim, mas o jeans mesmo que a gente conhece é um azul de trabalho, né? Para trabalho mesmo. Calça jeans é calça rancheira, né? Que chamava antigamente. Então, aqui ele faz mais uma alusão ao jeans, mas ele buscou esse nome do índigo para mostrar, olha, esse aqui é um azul, que não é um azul ultra saturado, é um azul mais tonalizado, tem um cinza, ele também está mais apagado, embora ele está bem sombreado, né? Então, é um azul marinho, que a gente conheceria como azul marinho, um azul sombreado bem interessante. E aqui a gente começa a falar das linhas dos cinzas, e aqui a gente começa a diferenciar meninos de homens, né? Mulheres de meninas.
Por quê? Porque os lápis escolares, eles não têm essas gamas de cinzas que a gente vai ver. Essa é a primeira coleção, a gente tem 3 coleções de cinza dentro dos Prismacolors, que são os cinzas frios, que é o que está aqui, os cinzas quentes, que vão estar nas próximas coleções, lá do Shabby Chic, principalmente do Mineral, e o French Grey, os cinzas franceses, que vão estar na coleção do Shabby Chic. Então, são tonalidades, mais tons de cinza, né? A gente começando a entrar aí nos 50 tons de cinza, e a gente começa com os cinzas frios. Claro, a gente está falando de inverno, então os cinzas frios são esses cinzas que eles são exatamente o preto e o branco, não tem subtons. Os cinzas quentes, por exemplo, eles têm, como a gente vai ver lá na frente, eles têm subtons amarelos, mais quentinhos. Os franceses, eles têm subtons, às vezes, esverdeados, rosados. Os cinzas frios não têm subtons, são os cinzas mais neutros que a gente consegue. Então, também vocês devem celebrar esse momento dos cinzas, porque apesar de que a gente não vai usar para trazer cor ao nosso colorido, os cinzas, eles vão servir muito para a gente trazer volume, para a gente trazer sombras e até luzes, para a gente fazer os contrastes com as luzes. Então, no módulo 3 é onde a gente explora todos esses tipos de sombras, e os cinzas frios são os cinzas mais neutros que tem, e mais frios, como o próprio nome está dizendo. E o mais interessante é que, como é muito difícil a gente valorar, em termos de escala de valores, os cinzas, é muito difícil a gente conseguir fazer isso na mão, no olhômetro, né? Quando que a gente está falando de um cinza que é exatamente 50% cinza e 50% branco. É muito difícil a gente conseguir isso na mão. E por isso que tem essa porcentagem aqui de quantidade de preto que tem aqui dentro. Então, quando a gente fala que a gente tem um 90% de cinza grey, é 90% de preto. Então, essa cor aqui que vocês estão vendo, que é 90% cinza, o cool grey, ele é praticamente um preto. Ele perde do preto por 10%. Tem muitos lápis escolares que consideram é o máximo que elas conseguem chegar, é nesse 90% de cinza frio, porque eles não têm pigmento suficiente para chegar num preto, 100% preto. Então, vocês vão ter o 100% preto na última coleção, no Reino Mineral, mas esse 90% cinza, ele vai fazer tranquilamente as cores de preto. Ele pode passar tranquilamente como preto. Alguns artistas se utilizam também do Dioxazine Purple, do violeta, como um preto profundo, assim como você pode usar também um índigo. Olha aqui no preto a gente percebe bem quais são as cores que a gente consegue trabalhar com profundidade, né, no papel preto. Então, muitas vezes, alguns artistas usam inclusive o Dioxazine, o violeta de Dioxazine, para fazer as vezes do preto, e esse 90% tranquilamente um tom, é um cinza muito, muito próximo do preto, não porque ele tem uma falha no pigmento dele, porque ele é propositalmente medido para não ser o preto profundo, porque muitas vezes a gente precisa ter um contraste com o preto profundo, então a gente precisa ter uns cinzas que vêm um pouquinho mais mais sombreados, né? Menos, que não são 100% preto. Então, isso aqui é muito valorizado quando a gente for trabalhar luz e sombra. E aí começa, né? Aqui, por exemplo, a gente tem os 70% de cinza, que é 70% de preto, né? E 30% de branco. Então, aqui a gente tem a composição dessa cor, que é esse cinza aqui, que a gente vê que é um cinza mais escuro, e o cinza médio aqui a gente tem um exemplo perfeito do que é
um cinza que é meio a meio, metade branco e metade preto. Então, a gente tem isso aqui, é muito legal, ele nos dá já essa receita. A gente não precisa, é muito difícil na mão a gente chegar nisso. Então, isso aqui é uma maravilhosa referência para a gente saber o que é o cinza médio, o cinza mais escuro, o cinza super escuro, e aqui os cinzas que vão clareando. Então, esse é um cinza médio, é uma ótima referência para a gente começar a aguçar o nosso olhar com relação aos 50 tons de cinza. Depois eu tenho o 20%, e aqui já começa o 30%, desculpa, a gente tem o 30%, que é onde a gente começa a ter muito mais luz, muito mais branco do que preto, então a gente tem 70% preto e 30%, não, desculpa, 70% branco e 30% preto, então aqui a gente já começa os cinzas mais claros, mais iluminados. E aqui eu vou contar a história do meu 20% Cool Grey. Tem uma historinha muito querida para contar desse lápis. Ui, muito querida. Eu vou até mostrar da onde surgiu. Por que que eu guardo esse meu lápis? Eu tenho meu lapisinho aqui, que eu guardo numa redominha de vidro. Porque ela foi mastigada, comida, isso porque eu apontei o lápis, porque a minha querida hortelã, que é a minha pastora fofíssima, e eu vou mostrar ela aqui para vocês. Está a danadinha da minha hortelã, minha pastora, que é a mãe dos meus outros dois filhotões aqui, o Bomburi e a Calice. E a hortelãzinha, uma pastora de 15 anos, ela foi embora esse ano, em março desse ano, depois de 15 anos só nos dando alegria. E eu tenho essa como lembrança, esse lapisinho, que essa danadinha eu estava colorindo, eu tinha acabado de trazer os meus lápis de cor dos Estados Unidos, um ciúme, um cuidado com esses lápis de cor, porque foram os meus primeiros lápis de cor artísticos. E eu estava colorindo lá pertinho dela e não vi a hora que caiu, não vi mesmo. Aí recolhi tudo, no dia seguinte comecei cadê o meu lápis, cadê o meu Cool Grey, tá faltando, porque eu sabia de cor e salteado eles, né? Tava faltando, comecei a ficar desesperada, fui lá, adivinha onde eu achei o lapisinho? Lá na caminha dela, todo comido. E eu falei, sua peste, né? Porque eu sempre desenhei colori com os lápis de cor escolar e morria de cair no chão os lápis, ela nunca pegou, quer dizer, lápis escolar nunca deu bola, nunca quis saber de comer. Agora, obviamente, o meu lápis importado, super caro, que eu morria de ciúme dele, ela deu um jeitinho de comer ele, bonitinho. Danada, mas eu guardo hoje com o maior carinho, a marca dos dentinhos, ainda dá para ver aqui a marca dos dentinhos, é uma lembrança muito querida que eu tenho dela. Então, essa é a história do meu Cool Grey, esse 20% Cool Grey vai ficar eternamente na história, e eu guardo nessa redominha de vidro aqui. A traquinagem da minha querida. E o último, então, é o 10% Cool Grey, que significa o quê? Ele só tem 10% do preto, do preto, e o resto é totalmente branco. 90% branco, então ele é quase um branco. Por isso que aqui, quando a gente vê as cores aqui, a gente percebe, olha, eu pus até o branco aqui para comparar, ele é muito parecido mesmo com o branco. No preto a gente consegue ver a luz dele, né? E aqui a gente consegue perceber que ele começa a se afastar dos cinzas e ele vai indo em direção ao branco. Então, o 10% Cool Grey também é a gente ter essa porcentagem, isso é um privilégio, né, que é muito difícil a gente conseguir isso no olho. Então, é isso. Temos aqui a nossa coleção, a nossa primeira coleção dos cinzas.
dos cinzas frios, e todos esses tons lindos e subtons de azul muito sutis, muito sofisticados, e que são exclusivos, muitas cores são exclusivas do Prismacolor, e é um privilégio poder entregá-los a você. Então, até a próxima, com as nossas snowflakes, onde a gente vai colocar esses azuis e esses cinzas para dançarem com a gente. Um beijo e até!